Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo, agora a respeito do Deus Espírito Santo, né? No estudo passado foi a parte primeira, hoje é a segunda parte que nós estaremos aqui, e hoje nós começaremos a falar a respeito da unção do Espírito Santo, né? Nós precisamos ter entendimento o que é a unção do Espírito Santo, quais os benefícios que ela nos dá, né? Como recebermos a unção do Espírito Santo, tá? É super importante. Todo o cristão precisa ser ungido, precisa receber de Deus a unção do Senhor, né? A unção que é a capacidade que Deus nos dá. No Antigo Testamento, o Senhor ungia profetas, ungia reis. Só que hoje ele unge a todos os cristãos. Unção é capacidade, é o Senhor dando capacidade para os cristãos, para cumprirem ministérios. Mas antes mesmo de ministério, o crente precisa receber a unção do Espírito Santo, né, para servir a Deus, para adorar a Deus. Sem a unção do Espírito Santo, as músicas que a gente canta são apenas músicas, né, não passam disso, não chega a ser louvor. Eu vou falar um pouco sobre isso com você um pouco depois. Então é super importante. Então hoje nós vamos falar a respeito da unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo, quem nos concede é o próprio Deus Pai, né? Está na Bíblia, lá em 2 Coríntios. Se você está com sua Bíblia aberta, abre comigo lá, 2 Coríntios. Lá no capítulo 1, né? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios. Lá no capítulo 1, eu quero ler com você lá o versículo 21. O apóstolo Paulo, né, fazendo essa declaração, né? 2 Coríntios 1, verso 21 diz assim, ó. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. O apóstolo Paulo fazendo essa declaração, que aquele que os confirmava com o povo, né, que realizava a obra, toda a palavra falada, que havia uma confirmação em Cristo e nos ungiu é Deus. O Deus Pai é quem nos unge com o Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo e essa unção ela vem de Deus. No final aqui, ainda hoje, eu vou falar com você como receber a unção do Espírito Santo. Então todos nós precisamos ter a capacidade do Espírito em nós, sermos ungidos pelo Senhor, né? E é o próprio Deus Pai quem nos confirma essa unção. Quando nós recebemos o Deus Filho, né? Ele vem e nos unge com o seu poder, né? E ainda, ó, a unção do Espírito Santo, ela foi profetizada sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com você uma palavra que está lá em Isaías, lá no capítulo 61. Você está com a sua Bíblia aberta, abra lá, Isaías capítulo 61, vamos lá comigo. Aonde há uma profecia aqui a respeito que o Senhor Jesus seria ungido. E depois nós vamos ler lá em Lucas, né, o próprio Senhor Jesus declarando que essa palavra que havia se cumprido nele. Isaías capítulo 61, versículo 1, a Bíblia diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Olha isso. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando aqui na boca de Isaías, onde essa profecia se cumpriu sobre ele anos depois. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados de coração. O Senhor Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, para que ele pudesse realizar a obra. O Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo foi batizado, mas ele foi ungido com o Espírito Santo. É importante eu falar isso com você agora. Uma coisa é a unção do Espírito Santo, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo.
Batismo com o Espírito Santo nós deveremos depois. Todo cristão, antes dele receber o batismo, primeiro ele é ungido com o Espírito Santo. E no final de hoje nós vamos ver o porquê, né? Como que nós recebemos a unção do Espírito Santo. Então nós precisamos, o Senhor Jesus recebeu essa unção. O Senhor Jesus Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo para consolar todos os que choram. E entenda uma coisa, o Senhor Jesus Cristo para nós hoje é o verbo, Jesus Cristo é a palavra, né? A palavra de Deus está com essa unção para operar todas as maravilhas, as consolações, para dar alegria, como está escrito no versículo 3, ó. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Olha isso. A unção do Espírito Santo, eu vou falar com você daqui a pouco, ela traz sobre o crente uma alegria. Ela traz uma alegria plena dentro da nossa alma. Então ela foi predita sobre o Senhor Jesus Cristo, foi concretizada sobre ele, né? Como eu quero ler com você lá em Lucas, no capítulo 8, ó. Abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Agora nós estamos vendo aqui hoje os benefícios da unção do Espírito Santo, né? Abre comigo Lucas capítulo 4, tá? Eu vou ler com vocês do versículo 18. Lucas capítulo 4. Daqui a pouco eu vou falar com você os benefícios da unção do Espírito Santo. O que a unção do Espírito Santo traz sobre nós, né? Lucas 4, lá no versículo 16, diz assim, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha isso. O Senhor Jesus pegou a palavra de Deus, onde estava escrito no livro do profeta Isaías, e ali ele declarou aquela palavra a respeito que o Espírito Santo havia falado sobre ele através da boca de Isaías. Ele falou: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Para quem está chegando agora, hoje é o dia que nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é Deus que nos unge, como nós vimos aqui no primeiro versículo. Foi profetizada sobre o Senhor Jesus Cristo e foi concretizada sobre ele. O Senhor Jesus Cristo recebeu a unção. A unção que é a capacidade de Deus, que é o Senhor Deus nos capacitando, né? É muito importante você ficar até o final dessa mensagem para você ter a plena compreensão, tá? Ainda, ó, vamos lá. Eu quero ler com você Salmo capítulo 18. A partir de agora eu vou falar com você a respeito dos benefícios de recebermos a unção do Espírito Santo, né? Lá no Salmo 18, eu vou ler com vocês o versículo 50, tá? Salmo 18, versículo 50. Porque o que a unção do Espírito Santo está sobre nós? A unção do Espírito Santo guarda aqueles que a recebem, aqueles que a têm, né? Ó, Salmo 18, verso 50. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. O Senhor Deus, ele dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido. Quem tem a unção do Espírito Santo, o Senhor protege quem tem a unção do Espírito Santo. O Senhor guarda. O Senhor dá grandes vitórias ao seu rei, ao seu povo, à sua posteridade para sempre. E Deus usa de benignidade para com o seu ungido. Ele usa.
Deus usa uma coisa que tem que ser dita, que no Antigo Testamento as pessoas não eram batizadas com o Espírito Santo, eles eram ungidos com o Espírito Santo. Como eu disse aqui no início, uma coisa é a unção do Espírito Santo, outra coisa é o batismo com o Espírito Santo, não é a mesma coisa. Antes de um cristão ser batizado com o Espírito Santo, primeiro ele é ungido com o Espírito Santo. E no final, ainda hoje, nós vamos falar como que nós recebemos essa unção. Então, quem tem a unção do Espírito Santo é guardado por Deus, é protegido por Deus. É uma atenção totalmente diferente, né? Totalmente diferente daquele que não tem a unção do Espírito Santo. Deus, ele usa de grande misericórdia e compaixão com o seu ungido. Você encontra isso em várias passagens na Bíblia. Ainda sobre a proteção, capítulo 20, Salmo 20, lá no versículo 6, ó. Salmo 20, versículo 6 diz assim, ó. Para quem está chegando agora, nós estamos falando hoje sobre a unção do Espírito Santo, tá? Ó, Salmo 20, versículo 6 diz assim, ó. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Igreja, olha isso. Deus, ele guarda o seu ungido. Receber a unção do Espírito Santo é ser levado a uma intimidade com Deus. Aquele que tem a unção do Espírito Santo, Deus o preserva, diferente daquele que não tem. Ah, Deus trata todas as pessoas igual. Não. Ah, o relacionamento é igual, as bênçãos é igual, a atenção é igual. Não. A unção do Espírito Santo é diferente. No final nós vamos ver como que nós recebemos essa unção do Espírito Santo e você vai ter esse entendimento. Deus, ele preserva quem tem a unção. Vamos ler de novo o versículo 6, ó. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu. Gente, é diferente. Muito além do que termos fé em Deus e acreditarmos em Deus, nós temos que ter a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, ela preserva quem tem, ela guarda quem tem. A unção do Espírito Santo faz com que Deus ouça a sua oração, faz com que Deus atente para você constantemente. Os olhos de Deus estão sobre o seu povo, estão sobre os seus ungidos constantemente. O único no Antigo Testamento, eu vou falar isso melhor com você quando a gente for falar sobre o batismo, o único que tinha o Espírito Santo em si era o rei Davi. Os outros não tinham. Os outros só tinham, só entre aspas, tá? Os outros, eles só tinham a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo ungia eles, capacitava. Unção é capacidade. Só que, como nós falamos aqui, hoje a unção do Espírito Santo não é apenas para quem prega, para quem canta. A unção do Espírito Santo é para todo o cristão. Todo crente precisa ter a unção do Espírito Santo para ser preservado, para ser guardado, entre outros benefícios que a unção tem, tá? Nós vamos falar ainda melhor a esse respeito. Abre lá, Salmo 89. Salmo 89. Vai lá comigo. Salmo 89. Vai lá. Precisamos da unção do Espírito Santo. Ó, Salmo 89, versículo 19. Verso 19 está escrito assim, ó, preste bem atenção. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói ou um esforçado, dependendo da sua tradução, a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Olha isso, gente. Aqui o rei Davi estava, aliás, aqui estava sendo profetizado o que foi dito a respeito do rei Davi. Mas isso a respeito de todos os ungidos de Deus. Atenta de novo aqui na metade do versículo 19. Ó. A um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Verso 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Olha isso, gente. Deus encontrou Davi e com o santo óleo dele ungiu a Davi. Só que os benefícios da unção, né? A metade do versículo 19, ó. A um herói concedi o poder de socorrer. Ou dependendo da sua tradução, um esforçado. Eu concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Olha isso, gente. Deus ungiu a Davi
E com essa unção, Deus deu para Davi o poder de socorrer. Você tem que entender isso. Na igreja, no mundo espiritual, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que são socorridos e aqueles que socorrem. Agora, o que você quer? O que você acha que Deus quer que você seja? Aquele que é socorrido ou aquele que socorre? Aquele que socorre é aquele que recebe a unção de Deus. Aquele que não tem a unção de Deus, ele sempre vai precisar ser socorrido. A unção do Espírito Santo, como eu li com você no capítulo 61 de Isaías, a unção do Espírito Santo, ela consola todos os que choram. Ela consola. Como eu li que estava profetizado sobre Jesus Cristo lá em Isaías 61. A consolar todos os que choram. Igreja, hoje a gente vive um período que é onde as pessoas não conhecem a consolação do Espírito Santo. Elas não conhecem. Onde as pessoas vivem chorando umas para as outras. Onde as pessoas vivem postando todo o sofrimento que elas vivem. Vivem falando toda hora que sofre, sofrimento para todo mundo, chorando para todo mundo ver. Hoje as pessoas ficam desesperadas atrás de um outro ser humano que as escute, que veja. As pessoas passam sofrimento e ela corre hoje já para postar tudo que ela está sofrendo. Por quê? Porque ela não conhece a consolação do Espírito Santo. Está profetizado, Isaías 61, que eu li com você. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, entre várias coisas está escrito lá, para consolar todos os que choram. Gente, a unção do Espírito Santo, ela consola quem tem. A unção do Espírito Santo é uma alegria que desce na alma. Comigo foi assim quando eu recebi. Eu recebi uma alegria tão forte em mim que eu senti descendo do céu, assim, entrou assim em mim, assim, desceu no mais profundo da minha alma, uma alegria tão forte dentro de mim. Isso foi antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Mas vi uma alegria tão plena, mas tão forte dentro de mim, assim, ali foi a unção do Espírito Santo que desceu. A unção. A unção do Espírito Santo, ela consola. Ela consola o crente. Você não precisa estar desesperadamente atrás de que alguém venha consolar você. Como está escrito aqui, né? A um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Deus falou, ao meu herói, ao meu esforçado, eu concedi o poder de socorrer. A unção, ela dá para você o poder de socorrer. Não só socorrer os outros, mas em primeiro lugar, a unção, ela abençoa você em tudo. A unção, ela unge, ela abençoa você, ela consola, ela te dá poder em tudo. A unção é o poder de socorrer. Unção de Deus é capacidade. Quando Deus unge alguém, Deus está capacitando aquela pessoa. Só que não é apenas para quem prega, não é apenas para ministério, não. Todo cristão precisa disso. Deus deu para Davi o poder de socorrer. O poder de socorrer. Deus deu para Eliseu o poder de socorrer. Deus deu para Elias o poder de socorrer. Para todos os outros, o poder da provisão. Poder da multiplicação, vamos colocar dessa forma também, poder da multiplicação, o poder que pela palavra de Deus de criar alguma coisa, de fazer acontecer maravilhas, tudo isso vem da unção. O poder de abençoar, o poder de multiplicar, a bênção financeira, tudo que a pessoa precisa, tudo isso está dentro da unção. Tudo está dentro da unção. As pessoas hoje, ela tem esse costume, eu tenho que achar alguém ungido para orar na minha cabeça. Eu tenho que achar um bispo, eu tenho que achar um profeta, eu tenho que achar um pastor, alguém que revela. Eu tenho que achar alguém ungido para poder me abençoar. Essas pessoas, elas vão viver a vida inteira sendo socorridas. E o que vai acontecer com elas quando não tiver ninguém ungido perto dela? Hein? E mesmo assim, essas pessoas vão viver comendo pelas mãos dos outros. Quando nós chegamos na igreja, todos nós, a gente é socorrido. A gente é ajudado, a gente é consolado. As pessoas oram por nós, as pessoas jejuam por nós. Só que há um tempo dali para frente, que eu vou falar isso com você daqui a pouco, eu tenho que buscar essa unção para mim. Peraí, eu não vou ficar toda a vida tendo que falar com o irmão para poder me alegrar. Aí eu tenho que alguém orar na minha cabeça para ficar aliviado. Eu vou falar isso com você daqui a pouco. Não precisa, não. A gente não pode viver assim a vida toda. Deus deu para Davi o poder de socorrer. Com um santo óleo ungiu, porque Deus encontrou a Davi um herói, um esforçado, uma pessoa dedicada, uma pessoa aplicada. Deus deu para ele o poder de socorrer. Não para ficar sendo socorrido. Dentro da igreja tem esses dois tipos de pessoas, os que socorrem e os que são socorridos. E não fica pensando que os que socorrem são os pastores e bispos, não. Tem muito membro que tem o poder de socorrer. Tem muito membro que é bênção para tudo na igreja, é bênção para tudo.
Aquela pessoa está lá para socorrer no que a obra precisar. São pessoas que dificilmente trazem problemas, dificilmente arruma problema dentro da igreja, não arruma problema, não traz problema. Aquela pessoa, ela tá ali para tudo, tudo para ela tá maravilhoso. Se o pastor canta 5 louvores, ela tá feliz. Se o pastor só canta um louvor, ela tá feliz. Se o pastor prega 1 hora, ela tá feliz. Se o pastor prega 5 minutos, ela também tá feliz. Por quê? Porque ela tem o poder de socorrer. Ela não depende dos outros. Agora, quem não tem o poder de socorrer, nada, as coisas ficam bom até um certo ponto. Ela só gosta que o pastor canta 2 louvores. Se cantar 3, para ela não presta mais. Para ela, a pregação só presta com 30 minutos. Se pregar 1 hora, não presta. Se pregar 5 minutos, também não vale nada. Porque essas pessoas não têm o poder de socorrer. Então, elas precisam ser socorridas constantemente. E só que a gente não tem que viver assim. O crente não tem que viver assim, porque a unção é para todos. A unção do Espírito Santo, ela tem que descer sobre você, como um óleo sobre a cabeça de uma ovelha, que eu vou falar isso com você daqui a pouco, né? Então Deus deu para Davi o poder de socorrer, gente. Você tem que entender isso. Se você está ouvindo essa mensagem, que você está na igreja há muito tempo, você vive triste. Você vive com a raiva, uma mágoa dentro de você, você não consegue se limpar rápido, você não consegue se levantar rápido, você não consegue, toda hora você está derrubado, toda hora tem, para você ter paz, alguém tem que orar na tua cabeça, é porque você ainda não tem unção, você ainda não tem o poder de socorrer. Você tem que entender isso. Deus quer dar unção para todos, para que ninguém dependa de ninguém nesse sentido, né? Olha ainda os benefícios da unção, o versículo 1. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. A igreja lê isso. Olha o benefício de quem é ungido de Deus. A mão de Deus é firme com quem é ungido. O braço de Deus fortalece quem tem unção. O braço de Deus, não o braço do homem. Vamos ler por partes ainda, versículo 21. Ó. A minha mão será firme com ele. Quer dizer, Deus está falando, eu vou ser com Davi, ou eu vou ser com o meu ungido, como foi com todos e até hoje. A minha mão vai ser firme com ele. Quer dizer, eu vou responder cada oração que ele fizer. Eu vou fazer questão de mostrar o meu poder para ele. Por quê? Porque ele é ungido. Versículo 21 ainda. Ó. O meu braço fortalecerá. Gente, que eu acabei de falar. Ah, eu preciso que o braço do pastor me fortaleça. O braço do irmão. Eu vou chorar no ombro do fulano. Eu vou abrir meu coração para o ciclano. O meu braço fortalecerá. Olha isso. Deus falando que o benefício de quem é ungido de Deus, o próprio braço de Deus fortalece aquela pessoa. Gente, isso aqui é muito grande. É bom ter amigo. É bom ter pessoas que você possa contar. É bom ter pessoas que orem por você. Eu não estou desprezando isso, não. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, gente, nada é maior do que o próprio braço de Deus te fortalecendo. O meu braço fortalecerá. É bacana receber a palavra de alguém, é bacana, mas o melhor é ter o poder de socorrer. A melhor coisa é ter a unção de Deus, porque o próprio braço de Deus passa a fortalecer aquela pessoa. Isso diz respeito à intimidade. Isso diz respeito a Deus estar junto daquela pessoa, né? Ainda, versículo 22, ó. Benefício. O inimigo jamais o surpreenderá. Igreja, isso aqui é muito forte. A unção, ela te avisa. A unção, ela revela. A unção, ela te mostra o que está por vir. O inimigo jamais o surpreenderá. Quem tem a unção do Espírito Santo nunca é pego de surpresa. Nunca. Nunca é pego de surpresa. A unção avisa, a unção capacita, a unção prepara. Isso é maravilhoso. Que eu vou contar para você que já aconteceu comigo algumas vezes, mas teve uma vez que me marcou muito. Eu estava numa igreja lá em São Caetano e assim, acho que uns 3, 4 dias antes de acontecer o que eu vou falar com você daqui a pouco, uns 3, 4 dias antes, eu comecei a sentir uma vontade de orar e jejuar. Assim, eu estava na igreja, começou a sentir uma vontade. Orar e jejuar. Eu comecei a orar e jejuar. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí eu comecei a sentir uma vontade, orando. Fiquei uns 4 dias assim, orando e jejuando, lendo a Bíblia direto. Um desejo de mim tão forte. Aí uns 4 dias depois, me apareceu uma senhora na igreja. Ela era membro da igreja. Ela apareceu na igreja fora do horário de culto, assim, chorando, desesperada. Pastor, me ajuda, corre lá na minha casa que a minha neta, ela incorporou com o demônio. Aí eu peguei, fechei a igreja, corri lá na casa da mulher lá. Corri na casa da irmã que era membro da igreja. Cheguei lá, a neta dela devia ter uns 18, 20 anos de idade. A menina estava incorporada lá com o espírito lá, com vários. Né? Ela incorporada, dançando, rebolando, dando risada na minha cara assim. Né? Incorporada com, né? Eu não vou falar certos nomes de demônio aqui, porque eu sei,
pode dar problema no Facebook, no YouTube. Mas ela estava incorporada, rebolando, dando risada na minha cara. E ali a gente estava na casa dessa senhora, que era membro da igreja. E essa moça, ela morava com um rapaz numa casa no mesmo quintal. Aí ali eu orando com ela ali, e nada, e aquele demônio dando risada na minha cara assim, olhando e rebolando, colocar a mão na cintura, rebolando pra minha cara. E ali eu orando nela assim, nada, aquele demônio só dando risada. Aí de repente eu olhei assim pro quintal e o Espírito Santo falou comigo assim, ó, vai orar lá na casa dela. Aí eu peguei, aí quando eu falei, demônio, vamos lá, aí o demônio já começou a ficar bravo. Aí ele parou da risada. Aí ele começou a ficar com raiva, ele começou a me xingar. Aí eu peguei no nome de Jesus, né, peguei assim, agarrei ele, saímos da casa da membro da igreja, fomos lá na casa que essa moça morava com o rapaz. Chegamos lá, entramos primeiro na cozinha, falando, não, o negócio é lá no quarto. A gente foi lá no quarto. Chegando lá no quarto, aquele demônio começou a ficar mais bravo ainda. E olha o que a unção do Espírito Santo ela faz. Deus me mostrou naquela hora que tinha alguma coisa embaixo do colchão. Aí o demônio assim, eu não perguntei nada para ele. O demônio estava incorporado, amarrado no canto assim. Aí eu levantei o colchão. No que eu levantei o colchão, o demônio, né, tirou as garras dele para frente, assim, pegou assim o que estava embaixo do colchão, correu e colocou assim atrás das costas dele, assim, ficou segurando bravo. O que tinha? Quando eu levantei o colchão, o que tinha? Tinha uma calcinha e uma cueca amarrada embaixo do colchão. Aí depois eu conversei com ela me explicou que foi uma amarração que ela fez, que as amigas dela explicaram, que ela queria ficar, que ela não queria perder o rapaz que morava com ela. Aí ela pegou uma calcinha e uma cueca e amarrou dos dois, deixou lá, fez uma amarração lá, espiritual lá. Aí ali aquele demônio pegou aquele negócio correndo assim de mim assim, colocou pra trás e ficou bravo. Aí eu falei, demônio, coloca essas garras pra frente. Eu não quero. Aí eu comecei a orar e comecei a queimar. Ali ele começou a gritar. Ali não dava mais risada não. Ali ele começou a gritar, gritava. Aí ele colocou, aí eu orando assim, desfazendo toda a maldição que aquela menina tinha feito. Aí ele colocou as garras pra frente, desamarrou o negócio, jogou no chão, ele perdeu as forças dele. Eu peguei, orei e mandei embora o demônio. E nós abençoamos a moça lá. O que eu tô dizendo isso pra você? E esse processo que eu tô te falando, isso aí deve ter durado umas 2 horas, tá? Deve ter durado umas 2 horas isso. Uma guerra. Vinha um atrás do outro ali, uma guerra. Uma é brava do que o outro. E não saio, ela é minha, que não sei o que, uma guerra. Fiquei umas 2 horas orando ali. Aí nisso, quando terminou tudo, que eu tava indo voltando pra igreja, que eu entendi o porquê que uns 4 dias antes eu senti um desejo de orar e ler a Bíblia e jejuar, e que eu nunca, né, comecei a sentir aquele desejo forte. Aí eu entendi, porque Deus sabia o que eu ia passar depois, e eu não sabia o que ia acontecer. Então isso que eu lembrei disso aqui, nessa palavra que eu estou dizendo com você aqui, ó, versículo 22, né, o inimigo jamais o surpreenderá. A pessoa, quando ela tem a unção do Espírito Santo, Deus sabe o que vai acontecer ali na frente. Então a própria unção já começa a levar você mais para a oração. A própria unção já começa a guiar você para o jejum, já começa a guiar você para a palavra. Ela vai chamar, a unção vai mover você a fazer aquilo ali, porque sabe o que você vai enfrentar ali. Por isso que a Bíblia fala, o inimigo jamais o surpreenderá. Agora, quantas pessoas são envergonhadas por Satanás porque não tem a unção do Espírito Santo? Porque não tem esse poder. E não tem nada a ver com ser pastor, não tem a ver com ser cristão. Então isso aqui é um benefício. Quem tem unção nunca é surpreendido. Ó. Nem o há de afligir o filho da perversidade. Gente, isso aqui é muito forte. O benefício de quem tem a unção do Espírito Santo. O filho da perversidade não pode afligir. Não pode. Eu sempre tenho uma coisa no meu coração. O homem não pode fazer o que quer. Nem demônio. Só Deus pode fazer. Ah, o bandido vai fazer o que quer. Não pode. Eu não aceito isso não. Você tem que entender uma coisa, ó. Deus só vai fazer na tua vida conforme a tua fé. E a fé vem pela palavra. Você tem que entender isso. Ah, eu sou crente, o filho da perversidade me afligiu, o ladrão, o bandido, o assassino, com não sei o quê. Ah, por que Deus não guardou aquela pessoa? A pessoa não conhece os benefícios da palavra, das promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E muitas dessas promessas é para quem tem a unção do Espírito Santo. Está escrito aqui, o filho da perversidade não vai afligir. Eu não posso aceitar com que ser humano me aflige, eu não posso aceitar. Bandido, assassino, não posso aceitar, porque está escrito aqui. O filho da perversidade não vai afligir, não vai causar dano. Só que você tem que conhecer essa palavra e você tem que crer nela. E para ela se materializar para você, você tem que ter unção. E a gente vai falar daqui a pouco como que a gente recebe a unção, né? Ainda, ó, versículo 23. Esmagarei diante dele os seus adversários
e ferirei os que o odeiam. Igreja, olha isso. Terrível coisa é a pessoa mexer com o ungido de Deus. Eu detesto esse negócio de ficar falando para os outros. Ah, você está mexendo com o homem de Deus. Eu detesto isso. Eu nunca falei isso, eu nunca vou falar. Alguém vier mexer comigo, alguém vier falar, ó, você está mexendo com o ungido de Deus. Isso é coisa de menino, não precisa falar isso não. Que tem de crente na internet aí falando isso daí. Ó, você está mexendo com o ungido de Deus, a mão de Deus vai pesar em você. Isso é besteira, meu irmão. Não precisa falar isso aí não. Isso aqui é algo entre a pessoa e Deus. Se Deus quiser ferir alguém que vem contra mim, isso é Deus, eu não tenho que falar nada disso. Mas isso aqui é uma promessa, né? Diz ainda, ó, versículo 23. Esmagarei diante dele os seus adversários. Isso aqui diz respeito a demônios. Isso aqui diz respeito ao inferno. Os inimigos, os adversários têm que ser esmagados pelo crente que tem a unção, porque Deus faz isso. E ferirei os que o odeiam. Verso 24. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Gente, olha isso. A fidelidade e a bondade de Deus acompanha quem tem a unção dele. Acompanha. Deus é a fidelidade, igreja. Eu sempre costumo dizer isso, ó. Deus, ele não é fiel a gente, ao homem. Deus é fiel àquilo que a gente carrega. Ou seja, Deus é fiel à palavra dele. Se eu carrego a palavra dele, e no caso aqui a unção dele, Deus vai ser fiel com aquilo que eu carrego, não com aquilo que eu sou. Deus não é fiel comigo porque eu sou pastor, porque eu sou crente, porque eu tenho fé nele, não. Deus não é fiel com o homem em si, Deus é fiel com aquilo que a gente carrega. Você tem que entender isso muito bem. Se eu carrego a palavra, o que é carregar a palavra? É ter ela no coração, é ter ela me transformando, é ter ela como meu Senhor. Aí ele vai ser fiel com aquilo que eu carrego. Se eu tenho a unção de Deus, então Deus vai ser fiel com a unção dele. Então eu carregando a unção, eu sou abençoado por aquilo que eu carrego. Agora, se eu não tenho a unção, se a palavra não está em mim, ele não tem compromisso nenhum comigo, porque eu não tenho nada dele. Então você tem que entender isso aqui muito claramente dentro da Escritura. Não adianta só ter fé em Deus. Eu sempre falo, não adianta só ter fé em Deus não, tá? Não adianta só acreditar nele, não. Acreditar nele é acreditar na obra, é acreditar e deixar com que ele governe você. Então, Deus é fiel comigo. Tem muito louvor que a gente canta, né? Deus é fiel comigo, mas na verdade, Deus é fiel com aquilo que a gente carrega. Se Deus olhar pra gente, lembra que Jesus falou que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso? Aí ele diz, eu voltarei para minha casa, e voltando encontra aquela pessoa vazia, varrida e ornamentada, e volta e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, os próprios demônios, eles olham para dentro de nós, tá? Os demônios, quando os demônios olham pra gente, eles não estão nem para a cor do seu cabelo, pro seu batom, pra sua maquiagem, nada a ver, tá? Você pode pintar o seu cabelo de amarelo, de roxo, de verde, azul, a cor que você quiser. Isso aí não tem nada a ver espiritualmente. Porque quando o mal olha pra gente, eles olham para dentro da gente. Aí se os demônios olhar pra gente e ver que a gente tá vazio, quer dizer que não tem outro morador ali, que a palavra não está permanente em nós, que a unção não está em nós, ele entra, ele faz tudo o que ele quer fazer. E Deus é dessa forma conosco. Ele é fiel, ele tem compromisso com aquilo que você carrega, não com você. Então, se eu carrego a palavra dele, eu vou ser abençoado por aquilo que eu carrego, tá? Se eu não carrego a palavra, ele não tem compromisso algum comigo, porque eu não carrego nada dele, tá? Ó, dizendo aqui ainda, ó, versículo 24, né? A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. Igreja, onde essa pessoa for, ela vai ver a fidelidade de Deus. O que ela fizer, ela vai ver a fidelidade, porque ela tem unção. A bondade de Deus vai acompanhar aquela pessoa. A bondade. Enquanto os outros não têm a bondade de Deus, a bondade vai acompanhar ungido. Aquela pessoa buscou a unção. Lembra que eu li com você aqui no versículo 19? A um herói concedi o poder de socorrer. Dependendo da sua tradução, a um esforçado. A um esforçado. Daqui a pouco eu vou falar com você como que nós recebemos a unção do Espírito Santo. Quando a pessoa é esforçada, ela é dedicada, Deus unge aquela pessoa. Aí a bondade passa a acompanhar aquela pessoa. A misericórdia passa a acompanhar aquela pessoa, tá? Versículo 24 ainda na metade, ó. E o meu nome... E em meu nome crescerá o seu poder. Olha isso, gente. Ou seja, aquela pessoa ela vai prevalecer em nome do Senhor. Por quê? Porque ela tem unção, porque ela tem o poder.
ela recebeu do Pai a unção do Espírito Santo. Aí continua dizendo, né, que vai abençoar, porei a sua mão sobre o mar e sua direita sobre os rios. Isso aqui diz respeito a domínio. Isso aqui diz respeito a onde a pessoa for, ela vai dominar, ela vai prevalecer, porque ela é um embaixador do reino de Deus. Ela recebeu a unção, ela recebeu a autoridade. Então, onde ela vai, ela é embaixadora do reino de Deus. Onde ela vai, é a lei do reino de Deus que governa, não a lei do inferno e nem a lei dos homens. Por isso que a Bíblia fala que a fidelidade e a bondade vai acompanhar aquela pessoa. Quer dizer, as leis do reino acompanham o ungido de Deus. Aonde ela pisa, o que manda é a lei do reino de Deus. Porque ela é embaixadora. Ela recebeu uma unção para representar o reino de Deus. Entre várias outras passagens que estão aqui, tá? Versículo 26, ó. Ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Eu vou parar por aqui, depois você pode continuar lendo. Olha o tanto de benefício que tem para quem é ungido de Deus. O tanto de benefício. A unção consola aquela pessoa. Aquela pessoa recebe o poder de socorrer. Aquela pessoa, a misericórdia, a fidelidade, a bondade passa a acompanhar aquela pessoa que tem a unção do Espírito Santo. Agora, outra coisa a respeito da unção aqui, super importante, ó. Primeira carta de João, vai lá comigo. Primeira carta, tá? Não é evangelho, é carta, tá lá no finalzinho da sua Bíblia lá. Um pouquinho antes lá de Apocalipse, tá? Primeira carta de João, passa Hebreus, você vai ver 1 Pedro, 2 Pedro. Aí você vai ver primeira carta de João, capítulo 2. O que antes de eu ler aqui, o que a unção do Espírito Santo ela faz conosco aqui? Ela nos ensina. A unção do Espírito Santo, ela nos ensina, né? Aqui no versículo 18, ó, a Bíblia fala sobre os anticristos, sobre os enganadores, sobre o espírito do erro, sobre o espírito do engano. Agora eu quero ler com você, ó, 1 João capítulo 2, só no verso 20, ó. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Olha isso, gente. Eu não vou ler o contexto por causa do nosso tempo aqui. Mas a Bíblia fala sobre os anticristos, sobre o espírito do engano, ou os espíritos enganadores que deturpam a palavra, que tiram coisas da palavra, acrescentam coisas da palavra. Só que a Bíblia fala aqui, ó, e vós possuís unção que vem do santo, que é Jesus, e todos têm de conhecimento. A unção, igreja, ela nos revela, ela nos ensina. A unção do Espírito Santo, ela nos dá conhecimento. Agora eu quero ler com você, versículo 27, ó. 1 João, capítulo 2, verso 27, fala sobre a unção do Espírito Santo, ó. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela, a unção, vos ensinou. Olha isso, gente. A Bíblia fala que vocês têm a unção do Espírito Santo, e não tem a necessidade de que alguém vos ensine, porque a própria unção vos ensinará a respeito de todas as coisas. Aí alguém lê essa palavra que fala, a Bíblia fala que não tem necessidade que ninguém me ensine, então eu nunca mais ouvi a pregação de ninguém. Não, não é isso, não é isso. Isso quer dizer, igreja, que não tem necessidade que ninguém vos ensine. Você pode, a pessoa que ela tem a unção do Espírito Santo, ela vai continuar ouvindo pregação, ensinamento, sim, isso para toda a vida. Agora, quando Jesus fala que não tem a necessidade que alguém vos ensine, quer dizer, você não vai depender daquela pessoa para você aprender alguma coisa. Tanto pode ser um pregador que pregue para você 5 minutos ou pregue para você 1 hora. Aquele pregador que seja muito profundo ou aquele que seja muito raso, não importa. Não importa, por quê? Porque a unção vai te revelar tudo que você precisa. Com aquele que prega 10 minutos, com aquele que prega 1 hora, com aquele que é superficial, com aquele que é profundo. Quando a Bíblia fala que não tem a necessidade que ninguém vos ensine, quer dizer que nunca mais você vai depender do pregador. Nunca mais você vai depender. Você não vai depender. Não importa, irmão, que se prega muito ou pouco, não. Porque a própria unção é que ensina. A pessoa que ela tem a unção do Espírito Santo, a unção é que vai te ensinar, não é o pregador. Quem não tem a unção do Espírito Santo vai depender do homem, vai depender da unção do homem. Vai depender. Quando a Bíblia fala não tem necessidade que alguém vos ensine, é porque a unção vai te revelar.
A unção é que vai esmiuçar toda a palavra para você. Aqui, você pode ouvir uma mensagem, exemplo, uma mensagem que é muito pregada, é João 15, né, a videira verdadeira. Aí você já ouviu aquela pregação umas 20 vezes. Aí você vai lá na igreja, o pastor fala, ó, João 15, videira verdadeira. Aí a pessoa que ela não tem unção, ela até fecha a Bíblia, fala, eu vou ver nada, já vi tanta pregação. Ela perde. Agora a pessoa que ela tem unção do Espírito Santo, ela vai ouvir a videira verdadeira pela 40ª vez. Só que ali vai ter algo novo para ela. Vai ter algo novo, gente. Vai ter algo novo. Ela vai entender a videira verdadeira de uma outra forma que ela nunca tinha entendido antes na vida dela. Por quê? A unção. A unção mostra, a unção revela sempre algo novo. Agora a pessoa que ela não tem unção, ela despreza. Vou ouvir nada, já ouvi tanto. Esse cara não sabe pregar, vou ouvir nada não. Porque quem não tem unção despreza. Porque quem tem a unção faz com que a pessoa fique fixa ali, porque sabe que tem alguma coisa para ela ali. A unção fala para ela, não fica ali, porque vai ter alguma coisa para você ali. Mas ele não prega bem, ou ele prega pouco, a pregação é rápida. Não importa, não importa. Porque a unção vos ensina sobre todas as coisas. E a unção não deixa com que a pessoa seja enganada. Você tem que entender isso. Quem tem a unção do Espírito Santo não vai ser enganado por pregador algum. Por quê? Porque não é o pregador, é a unção que revela tudo para aquela pessoa. A unção. Você tem que entender, gente, que a unção, ela não depende de pregador para te ensinar. Quem não tem a unção sempre vai depender de homens, né? Permanecer nela, né, como ele vos ensinou. Tá. Aí aqui já é outra questão que eu não vou entrar com isso com você hoje, mas só para ficar nesse ponto aqui. A unção do Espírito Santo, ela nos ensina. Ela nos ensina. O cristão precisa ter a unção do Espírito Santo para ser ensinado pelo próprio Deus. Vamos lá. Como que nós recebemos a unção do Espírito Santo? Eu quero ler com você uma palavra que está lá no Salmo 23, tá? Salmo 23. Salmo 23. Igreja, precisamos da unção, gente. Salmo 23. Vai lá. Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5 diz assim, ó. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Igreja, vamos entender isso aqui, ó. Vamos começar pelo meio, metade, depois eu vou ler com você o início. Vamos ler de novo do início, versículo 5, ó. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que nós fazemos numa mesa? Nós comemos, nós nos alimentamos, guarda isso. O rei Davi está falando para Deus, Senhor, me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quer dizer, Deus, eu vou estar na presença dos meus adversários, mas ali eu vou estar comendo da mesa que o Senhor me preparou. Ou seja, na presença dos meus adversários, eu vou estar me alimentando do alimento que o Senhor me dá. Eu vou estar comendo do teu pão. Guarda isso que você vai entender isso melhor daqui a pouco. Ó. Aí ele fala na segunda parte do versículo. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Gente, isso aqui é muito forte. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu preciso te contar uma história. Não, isso é uma história, mas é verdadeira, né? A ovelha, o animal, a ovelha, sempre tem um problema seríssimo, sabe com o quê? Com mosca. Sempre teve. O animal, a ovelha. O animal sempre teve um problema com mosca. O que acontece? A mosca, ela senta nas narinas da ovelha. E ali ela entra, ela deposita ovos dentro das narinas da ovelha. E aqueles ovos ali, né, estoura ali, vira bichinho. E aqueles bichos, eles entram lá, eles vão entrando lá para dentro da cabeça da ovelha. E eles começam a comer a cabeça da ovelha, de dentro para fora. E a ovelha, ela fica tão perturbada, mas tão perturbada, que ela procura uma pedra e ela fica batendo a cabeça dela na pedra até ela morrer. De tanta dor que ela sente. Daí também vem esse termo que a gente usa hoje, né? Que a pessoa está perturbada. Entende isso daqui, ó. Isso é um animal, a ovelha. A mosca senta lá, deposita ovo, cresce, vira bicho, começa a comer a cabeça da ovelha lá dentro. E a ovelha fica tão perturbada com aquela dor na cabeça dela, que ela acha uma pedra, ela fica batendo a cabeça dali por causa da dor dela até que ela morre.
Aí o que os pastores desde a antiguidade fizeram com as ovelhas para poder proteger as ovelhas? Os pastores de tempo em tempo, você pode achar uma boa Bíblia de estudo que você vai ver isso. Os pastores de tempo em tempo, o que eles fazem? O que eles faziam? Eu não sei como é que estão fazendo hoje. Mas o que eles faziam? Eles pegavam azeite e eles derramavam sobre a cabeça da ovelha. E aquele azeite descia. E com aquele azeite ali nas narinas, no rosto da ovelha, a mosca não senta. A mosca não senta. Então, de tempos em tempos, todo pastor tinha que pegar todas as ovelhas e derramar azeite na cabeça. Derramar azeite para proteger. O azeite vinha. E por que o rei Davi usou essa linguagem? Porque o Davi ele era pastor, Davi cuidava de ovelhas. Ele falava, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar, eu vou ficar cheio de alegria, cheio de paz, cheio de força. Imagina você um bicho, um animal lá, ovelha com uns vermes comendo a cabeça dela. Imagina você, aquela ovelha não vai ter paz, aquela ovelha não vai ter alegria, aquela ovelha não vai ter força. Aquela ovelha, a única coisa que ela vai ficar tão perturbada, mas tão perturbada, que ela vai ficar batendo a cabeça dela na pedra até que ela morra de tanta dor que ela sente. Aqui, esses bichos espiritualmente hoje, para os seres humanos, são os demônios. Os demônios entram na mente da pessoa e deixam a pessoa perturbada. A pessoa não tem força, não tem alegria, não tem paz, não tem nada. Por quê? Porque falta a unção do Espírito Santo sobre ela. Quando Davi falou aqui, unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, ele está falando, faz comigo como eu faço com as ovelhas. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Eu vou ter paz, vou ter alegria, vou ter felicidade. Ele está falando tudo isso daí. Então isso é uma realidade hoje, irmão. A pessoa que ela não tem a unção do Espírito Santo, que é o Deus que derrama o óleo sobre a nossa cabeça, a pessoa tem que receber aquela unção para poder também dar paz espiritual, dar alegria espiritual, dar força, dar tranco. A unção te dá tranquilidade. Por quê? Porque não fica demônio perturbando a sua cabeça. Não fica espírito imundo perturbando a pessoa. Não fica, os demônios não se aproximam. Assim como as moscas sentam nas ovelhas, né, até hoje, e depositam os ovos lá dentro, assim são os espíritos imundos com o ser humano. Por isso que Davi está falando, Senhor, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora, como que eu recebo a unção do Espírito Santo? Eu tenho que ser ovelha. A pessoa tem que ser ovelha. Tem que ser ovelha do Senhor Jesus e de Deus. O Senhor tem que ser o pastor daquela pessoa. Ele tem que ser o pastor. Por isso que não é o foco hoje pregar todo o Salmo 23, mas você conhece o Salmo 23, ele começa fazendo a declaração. Olha o versículo 1, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Davi, ele entendia. Davi, ele sabia que para ele cuidar das ovelhas que ele cuidava lá do pai dele, ele sabia que aquelas ovelhas tinham que ficar com ele ali. Ele protegia, ele ungia aquelas ovelhas. Ele guardava as ovelhas do lobo, do urso, do leão que apareceu lá. Ungia ali de tempos em tempos. Ele renovava a unção na cabeça das ovelhas para as moscas não sentar nelas. Então Davi era o pastor das ovelhas do pai dele, cuidava, e assim ele entendia que Deus era com ele. Por isso que ele falou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, não é eu que fico provendo coisas para mim, nem eu que fico vivendo da minha cabeça. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele declara no versículo 2, né? Ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha isso, ele me faz repousar. Igreja, repousar em Deus é repousar aqui, ó. Repousar aqui, a mente na palavra. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, que é a palavra de Deus, repouso na palavra. A agitação, aquela loucura, não ter um tempo para meditar na Bíblia, que não sei o que lá, essa pessoa nunca vai ter unção do Espírito Santo, nunca vai ter unção. Eu entendo na Bíblia o seguinte, ó, a Bíblia fala sobre o louvor e fala sobre a palavra. Biblicamente, o louvor é conhecido como peixe. E a palavra é o pão. Tem que entender isso. Não é à toa que na Bíblia fala que quando o Senhor Jesus fez a multiplicação, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. A proporção de 5 para 2. Você tem que entender uma coisa. Rapidinho aqui para não estourar muito o nosso tempo. Ó. Entenda uma coisa. Você vê um monte de peixinho ali no rio, ali perto de você. Tem um monte de peixinho. Ali, se você jogar uma pedra ali, o que vai acontecer? Aqueles peixinhos vai tudo embora. Agora, vê aquele monte de peixinho ali no riozinho perto de você ali e joga comida para eles ali. Joga um monte de pedrinha, joga um monte de comida lá, aí joga uma pedra para você ver. Aqueles peixes não vão embora, eles não vão. Por quê? Porque eles estão tudo alimentados, estão se alimentando ali, então você pode jogar uma pedra que eles não vão embora. O que isso quer dizer? Eu não medito na Bíblia não, mas eu canto muita música, eu canto muito louvor.
Se o seu louvor não tiver fundamentado na palavra, o seu louvor vai embora toda hora. Você tem que entender isso. A pessoa, eu não medito muito na Bíblia não, mas eu canto música o dia inteiro. Você pode reparar, meu irmão, qualquer coisa, qualquer pedrinha faz com que os seus peixinhos vai tudo embora. A pessoa canta música o dia inteiro, qualquer coisinha tá com raiva, qualquer coisinha tá triste, qualquer coisinha peca, toda hora tá mal. Por quê? Porque os peixinhos dela não estão bem alimentados. Você tem que entender isso. A mesma coisa é a pessoa, hoje na igreja tem muito músico, mas tem pouco levita de verdade. Uma pessoa que ela canta música gospel, aquela música na igreja, tanto faz que a pessoa ela toca instrumento, ela canta, aquela pessoa tem que ser muito mais palavra do que música, muito mais palavra. Porque se ela não for muito mais palavra, se ela não tiver muito mais pão do que ficar ensaiando ou cantando, ela vai ser apenas um músico dentro da igreja. Hoje tem muito músico, mas tem pouco levita na essência, tem pouca gente que tem unção no louvor. A pessoa que ela tem unção no louvor é porque os peixinhos dela estão tudo fortalecido pela palavra. Só que isso não é só quem tem ministério de louvor, isso é para todos nós. Todos nós, não adianta nada eu ficar cantando música evangélica, se a música para Deus, cristã, se eu não estou cheio de pão. Como o rei Davi falou aqui, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O rei Davi compôs vários louvores para Deus aqui, mas o negócio dele era a palavra, ele amava a palavra. O pasto verdejante, e como ele diz aqui, ó, guia-me pelas veredas da justiça. Versículo 2, ó. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele entendeu isso. A palavra, igreja, eu tenho que descansar na palavra, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que ter prazer nela. Para eu receber a unção do Espírito Santo, eu tenho que ser uma ovelha. Eu tenho que descansar na palavra, eu tenho que amar a palavra de Deus. Aí Deus unge aquela pessoa, porque a palavra vai governar aquela pessoa, como nós falamos no estudo passado. Então o rei Davi, ele tinha essa compreensão. Toda pessoa que fica cantando muita música, não é errado não, cante mesmo. Mas se você não tiver fundamentado na palavra, você pode reparar que qualquer coisinha tira a sua alegria. Qualquer coisinha tira o seu louvor. Qualquer pedrinho, seus peixinhos vai tudo embora. Porque não tem palavra, não tem pão, não tem palavra revelada. Então o louvor daquela pessoa vai embora rapidinho. Tá cantando música agora e daqui a pouco tá mal, daqui a pouco tá triste, daqui a pouco tá com raiva. Por quê? Porque fica o dia inteiro ouvindo música, mas não medita na palavra. Aí você vai entender ainda, ó. Versículo 3, ó. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, que é a palavra, o caminho de Deus, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é o propósito meu pregar o Salmo 23 aqui, tá? Hoje não, porque tem muita revelação forte. Agora você entende, ó. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Agora você entendeu. Davi falou para o pastor dele, Senhor, prepara, os meus adversários, me prepara uma mesa, eu quero comer o teu pão. Quer dizer, os meus adversários estão aí, mas o que importa para mim é o alimento que o Senhor me dá. Você tem que entender isso. É por isso que o Davi foi ungido por Deus. Receber a unção de Deus, você tem que amar e dar valor para a palavra acima de tudo. Não importa os adversários que você tenha, você tem que descansar nos pastos verdejantes. Você tem que amar a palavra, ela tem que governar você. E aí é onde ele falou, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ainda, ó, Salmo 45. Salmo 45, rapidinho, lá no versículo... Salmo 45... Lá no versículo 7. Aqui é uma profecia sobre o Senhor Jesus, mas essa palavra também é para todos nós, tá? Versículo 7, ó. Amas a justiça. Tá falando sobre Cristo. E é o caminho que a gente tem que seguir. Você não é cristão? Então você tem que seguir esse caminho. Amar a justiça. Que é amar viver pela palavra, viver pela fé na verdade. E odeias a iniquidade. A pessoa tem que odiar a iniquidade. Odiar toda a rebeldia contra Deus. Verso 7, Salmo 45, verso 7. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Olha isso. Essa profecia, essa palavra foi citada lá em Hebreus também, tá? Mas essa palavra, todos nós, a unção te ungiu com óleo de alegria. A unção do Espírito Santo é um óleo de alegria. É como aquela ovelha que o pastor unge ela constantemente e aquela ovelha vai ter paz. Agora, uma ovelha que o azeite não protege ela, a mosca senta, os vermes crescem e aquela ovelha fica perturbada até o ponto dela se matar. Ela acha uma pedra, tanta dor, ela ficar se batendo até que ela morra. Assim é os seres humanos hoje, tá?
As pessoas sem a unção do Espírito Santo, elas ficam perturbadas. Aí você ora nela, aí eu me senti melhor por causa da oração, me senti melhor porque eu vim na igreja, me senti mal, me senti melhor porque por causa do louvor. Sabe o que aconteceu? Aquelas moscas se afastaram um pouquinho dela. Só que aquela pessoa, ela vai embora da igreja, ela não busca a unção do Espírito Santo. Aí vai chegar uma hora que aquela mosca vai ficar tanto atormentando ela ali, que vai pousar nela, aqueles bichos vai comer a cabeça dela, a pessoa vai ficar perturbada, ela vai se destruir espiritualmente. Por quê? Porque ela não tem a unção do Espírito Santo. Para ter a unção, eu preciso ser ovelha. A pessoa precisa ser uma ovelha do Senhor. Ela precisa se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Ela precisa amar a palavra, amar obedecer, amar viver a palavra. Não se engane, não adianta ficar cantando hinos aí o dia inteiro se a palavra não estiver no seu coração. 5 pães e 2 peixinhos ali. O peixe biblicamente representa louvor, o pão representa a palavra. Não é à toa que está escrito, é até ali Deus mostrando a bondade dele, gente. Até ali Deus mostrando. O peixe, para ele não ir embora, ele tem que estar bem alimentado da palavra. A palavra é que sustenta o louvor. É a palavra que unge as nossas músicas e se torna um louvor, tá? Sem unção, o músico da igreja é apenas um músico. É a mesma coisa de pegar um cara do bar lá e pôr ele pra tocar na igreja. É um músico, ele toca porque ele sabe tocar. A pessoa canta porque tem voz bonita, mas não é louvor. Não é louvor por quê? Porque não tem unção. Unção é capacidade. E não é só os que cantam na igreja, não. É a gente também. A gente também canta ainda em casa, a gente também canta na igreja. Só que se a gente estiver cantando, a gente tá ali tá louvando a Deus. Só que se a gente não tiver louvor, aquelas músicas que a gente canta na igreja é apenas música, tá? Se a gente não tiver unção. Aquelas músicas é apenas música, tá? Não passa do teto. Passa do teto, às vezes incomoda o vizinho, né? Mas o máximo que chega ali. Mas não chega até o céu. Você tem que entender isso. Quando você recebe a unção do Espírito Santo, você sente uma alegria vindo assim na sua alma. Aquela alegria enche você. Ainda não é o batismo com o Espírito Santo, mas é unção. Para receber a unção, a pessoa tem que estar determinada. A partir de hoje, chega. Chega de ser fraco. Chega de viver pecando. Chega de viver sendo consolado pelos outros. Chega, eu quero conhecer esse Deus. Chega de viver em fraqueza. Chega de ficar recebendo oração dos outros para eu poder me melhorar um pouquinho. Quando a pessoa toma essa decisão, aí ela começa a ser um esforçado. Aí ela começa a se dedicar. Aí ela vai buscar para valer. Aí Deus unge ela como ungiu a Davi. Deus unge, porque viu que ela agora é um esforçado. Aí chega de viver da fé dos outros. Aí Deus dá para aquela pessoa o poder de socorrer. Chega de ficar sendo socorrida porque alguém ora por mim. Chega, aí aquela pessoa vai ser ungida e Deus vai dar. Aí a fidelidade vai ser com ela, a bondade vai acompanhar ela, ou tanto de benefício, vai tudo acompanhar ela. Aí ela não vai precisar que ninguém mais ore na cabeça dela para ela poder ter paz, porque agora a unção vai trazer a paz que ela precisa. Os demônios não vão ficar mais atormentando ela não vai ficar perturbada mais. Por que você acha que as pessoas ficam perturbadas? Que a gente usa esse termo. A pessoa fica perturbada. Por quê? Porque tá cheio de mal dentro dela ali, na cabeça dela ali. Aí faz um monte de besteira na vida. Tá? Quantas pessoas na igreja são assim? Você vai atender a pessoa, ela entra em cada enrascada, mas cada enrascada, você fala, meu irmão, minha irmã, como é que você não viu isso? Ai, pastor, eu não vi que não sei o que. A pessoa arruma cada problema. Sabe por quê? Não tem unção. Não tem unção. Não buscou a unção, não se determinou no coração conhecer a Deus de verdade. Quando uma pessoa põe no coração conhecer a Deus de verdade, primeira coisa, ela recebe a unção e depois ela é batizada com o Espírito Santo. A gente precisa ter unção, gente. Você canta louvores, eu também canto, você se alegra, eu também me alegro. Só que esses peixinhos para ficar aí, eles têm que estar tudo bem alimentados, senão qualquer pedrinha joga tudo eles fora. Joga tudo fora. Não adianta, gente. Não sou contra ficar cantando hino, não, tá? Cante 1000 louvores aí no dia. Mas a palavra tem que prevalecer dentro de você. As suas músicas que você canta tem que estar tudo fundamentado na palavra. Tem que estar tudo fundamentado aqui, né? Ó, vamos ler de novo, versículo 7, ó. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Isso aqui é uma profecia sobre Jesus Cristo e é para todos nós hoje que também somos filhos de Deus. A unção ungiu com óleo de alegria. Meu Deus do céu. Imagina você, aquela ovelha no pasto, bem cuidada. Nenhuma mosca senta nela, não tem bicho comendo a cabeça dela. Aquela ovelha tem paz, aquela ovelha tem alegria, aquela ovelha tem força. Aquela ovelha consegue desfrutar de tudo,
tudo. Se tá chovendo, ela tá feliz. Se tá sol, ela tá feliz. Por quê? Porque ela tem unção, ela tá ungida. Agora, uma pessoa que ela não tem unção, se tá chovendo para ela não presta, se tá sol para ela não presta, se tá frio tá ruim, se tá calor tá ruim, se canta 5 louvor tá ruim, se canta o louvor não presta, se prega 5 minutos não presta, se prega 1 hora não presta, tudo perturba a pessoa. Por quê? Porque ela não tem unção. Ela não tem unção de Deus na cabeça dela. Aí toda hora tem que ir o braço do homem fortalecer ela. Toda hora tem que alguém lá ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque ela não tem unção. Então a unção é assim, gente. Tem que colocar no coração. Chega. Chega de ser fraco. Chega de ter o coração sujo. Chega de prostração. Chega de depender dos outros. Chega. Chega de ficar na igreja bem, chega em casa e ficar mal. Chega. A partir de hoje eu vou conhecer esse Deus. Deus vai me ungir. Aí você passa a ser um esforçado. Aí Deus vai escolher você. Aí Ele escolhe você e unge você. Aí nunca mais você vai precisar que ninguém te ensine. Porque a própria unção vai te ensinar todas as coisas. O pregador vai pregar 5 minutos e Deus vai te dar 10 revelações diferentes da mesma palavra. Aquela palavra vai se renovar, você vai colher 10 frutos da mesma palavra. Não está escrito isso lá na parábola do semeador? Que uma semente, ela produz 30, 100, 60 e 30 por 1. Gente, isso aqui é tão forte. Jesus falou, né, a parábola do semeador, né, de 4 sementes, né, cada 4 terras, só um tipo de terra que é a boa terra, e aquela pessoa que ouve e a compreende a palavra. Essa produz 100, 60 e 30 por 1. Cada uma palavra que você conhece na Bíblia, ela pode ter para você no mínimo 30 revelações diferentes. E cada revelação é unção mais, tá? É mais unção, tá? Unção é capacidade, unção é poder. E olha que eu nem vou ler com você aqui hoje. Tem uma outra palavra na Bíblia que diz que a unção, ela despedaça o jugo. A unção, ela quebra todo o jugo. E unção na Bíblia, tá? Eu não vou abrir não, só vou falar aqui rapidinho pra gente fechar esse assunto hoje. Unção na Bíblia também é chamada de gordura, tá? A Bíblia diz que a gordura quebra o jugo. E outra tradução fala, a unção quebra o jugo. Unção é gordura. Unção não é gordura no corpo, é uma gordura espiritual. A unção também é conhecida como gordura espiritual. Só fazer um paralelo para você entender. Você pega uma pessoa bem magrinha, vai. Vamos supor que aquela pessoa fica lá numa ilha deserta, lá 30 dias, bem magrinha. 30 dias não, né? Nem tanto. Aquela pessoa fica um período naquela ilha deserta e junto daquela pessoa você coloca uma pessoa bem gordinha ali. Você sabe quem é que vai durar mais naquela ilha? Aquele que é mais gordo. Sabe por quê? Porque aquele que é mais gordo, ele tem mais gordura. Então o corpo daquela pessoa vai passar a consumir aquela gordura para poder manter aquela pessoa. E como aquele outro é magrinho, ele vai morrer muito mais rápido do que o outro. Por quê? Porque ele não tem gordura, o corpo dele vai começar a consumir os músculos dele. Como não tem gordura, o corpo vai consumir os músculos e daqui a pouco aquela pessoa vai morrer. E aquele que é mais gordinho, ele vai durar mais do que o outro. Porque antes do corpo consumir os músculos dele, vai consumir toda a gordura que ele tem. Então, mesmo que aquela pessoa fique dias sem comer, vai demorar um pouco para ela morrer. Porque ela tem muita gordura ali, o corpo dela vai consumir toda aquela gordura. Por isso que acho que está lá em Isaías essa palavra. A Bíblia diz que a gordura quebra o jugo, e tem uma outra versão que fala a unção quebra o jugo. Então, a unção é um poder espiritual que sustenta a gente em tempo de deserto, em tempo de angústia. Sustenta você. A unção, ela não deixa com que você morra. Porque a própria unção do Espírito Santo, ela alimenta você. Por que você acha que os apóstolos e os servos de Deus aqui, eles eram presos, eles eram maltratados? Você acha que eles levavam com ele um monte de rolo na mão de escritura para eles ler? Você acha que eles tinham a Bíblia como nós tínhamos antes? Eles não tinham, não. Você acha que eles esperavam, peraí, vamos na prisão, peraí, vamos pegar um monte de rolo aqui, vamos levar aqui as escrituras para nós ler. Eles não podiam, não. Aí o que sustentava eles nas prisões? A unção que eles tinham. A unção faziam eles se lembrar de toda a palavra de Deus, que é a gordura que não deixava eles morrer espiritualmente. Agora, um crente que não tem unção espiritual, hein? Aquela pessoa não consegue, meditar na palavra o dia inteiro, não precisa estar com a Bíblia na tua mão. Quem tem a unção do Espírito Santo, a palavra de Deus está dentro de você. E a própria unção vai repassando a palavra dentro de você. Agora, quem não tem a unção do Espírito Santo, se aquela pessoa tiver que ficar, eu fiquei o dia inteiro sem ler a Bíblia. E daí que você ficou o dia inteiro sem ler a Bíblia? Se você tem unção, a palavra está dentro de você. A própria unção você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo um monte de coisa. Só que a própria unção do Espírito Santo vai te alimentando com a palavra que está dentro de você. Vai te alimentando. É igual os servos do Antigo Testamento e do Novo também. Dos apóstolos, a igreja primitiva. Eles ficavam em cárceres, eles ficavam em prisões.
Mas por que eles não eram destruídos espiritualmente? Porque eles tinham unção, eles tinham gordura espiritual. Então a unção não deixava eles morrer espiritualmente nas prisões. A unção alimentava eles. A gordura, que é a unção, quebra todo o jugo. Está escrito isso na Bíblia. A unção quebra o jugo. Então a gordura quebra o jugo, tá? Se a sua tradução for atualizada, você vai ver lá, a gordura quebra o jugo. Se a sua tradução for corrigida, você vai ver lá, a unção quebra o jugo. Ou seja, aquela pessoa é debaixo de jugo, ela é presa, é jogada nas cadeias. Só que a unção dela, a gordura espiritual, que é a unção, quebra todo aquele jugo. Quebra o jugo. Não era Paulo e Silas que estavam lá na prisão? E a Bíblia diz que à meia-noite, o que eles faziam? Eles oravam e cantavam louvores. Olha isso. Eles oravam e cantavam louvores. Aí veio um grande terremoto, não foi? E abriu todas as cadeias. E ainda abriu as cadeias dos outros presos também. Porque o louvor deles estava tão... Os peixes dele estavam tão fortes, mas estava tão forte pelo pão, que os peixinhos dele entrou no coração dos outros e libertou todo mundo também. Olha isso. Por que Paulo e esses apanharam um monte, tá? Apanharam. Por que eles não estavam cheios de raiva na prisão? Era para estar cheio de raiva, cheio de ódio. Era para estar revoltado. Não era para gente estar preso, é injustiça. Cadê Deus? Não sei o quê. Não era para ele estar assim. Só que a Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas louvavam, adoravam a Deus. Quer dizer, os peixinhos dele estavam tudo forte. Por causa de quê? Porque estava bem alimentado com a palavra. Então a unção foi tão poderosa que abriu as cadeias de todo mundo. Por que José ficou 10 anos preso? 10 anos. E você viu José cair em pecado, você viu José saindo revoltado com Deus, Deus honrou. Por quê? Porque José era ungido. Quer dizer, a unção que estava em José ficou alimentando ele. A gordura de José fez com que ele ficasse 10 anos preso, ele não morreu espiritualmente, ele não se acabou. Então isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. A gente tem que entender a escritura. A gordura quebra o jugo, a unção quebra o jugo, tá? Tá na palavra de Deus, acho que tá lá em Isaías, tá bom? Então, gente, medita nessa palavra, gente. Unção é gordura. A unção alimenta você. Você vai passar pelo deserto, por que você não morre seco lá? Por causa da unção. A unção alimenta. A unção da alegria. Você não tem nada aí. Lembra daquela palavra? Nem só de pão viverá o homem, não é isso? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está passando um deserto, por que não morreu? Porque tem unção. Você está passando um problema financeiro, por que não se acabou? Porque tem unção. Agora, e o outro crente que não tem unção? Meu Deus do céu, o comecinho do deserto ele está morto já. Apertou um pouquinho, começou a queimar um pouquinho, já as forças vai tudo embora. Por quê? Porque não tem gordura, não tem unção, aí queima os músculos. Aí queima as forças daquela pessoa, vai tudo embora, se acaba. Porque não tem unção para sustentar ela espiritualmente. Tá, gente? Então tem muita coisa ainda para falar sobre unção, tá? Mas eu vou ficar por aqui por hoje com vocês. Compre uma chave bíblica. Joga lá no Google a chave bíblica, compra uma boa, bem, quanto mais grossa melhor, mais espessa melhor, compra uma chave bíblica. Aí vai lá, aí você vai procurar a palavra unção, você vai procurar a palavra ungir, aí ali você vai ter um entendimento. Aí você vai começar a estudar, você vai ver como que Deus ungiu Daniel, ungiu Samuel. Aí você vai entender porque que Noé fez o que ele fez, né? Suportou, pregou, pregador da justiça. Você vai entender porque que esses homens não morreram, não se acabaram no deserto, porque eles tinham gordura, eles tinham unção. Então a unção alimentava eles. Tá, gente? Guarda isso no seu coração, tá bom? Assista essa palavra aqui novamente no YouTube ou no Facebook, tá? Coloca isso no seu coração, busca, ponha no seu coração. Chega de depender dos outros. Eu encontrei o meu ungido e a ele concedi o poder de socorrer. Senhor, a partir de hoje eu vou ser bênção na igreja. Vou ser bênção na família, vou ser bênção na sociedade. A partir de hoje eu vou te buscar e eu creio que o Senhor vai me dar o poder de socorrer. É eu que vou socorrer, pelo poder de Deus. É eu que vou socorrer, é eu que vou ser bênção, é eu que vou agir com o poder do Senhor, é eu que vou levar consolação para os outros, é eu que vou levar óleo de alegria para os outros. Por quê? Porque a unção tem que estar assim na nossa vida. Aí os outros também vão buscando essa unção, tá? Então é assim que acontece, tá? Todo crente, antes do batismo do Espírito Santo, recebe a unção do Espírito Santo. Depois vem o batismo em o nome do Senhor Jesus, tá? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu peço, Pai, que essa palavra entre no mais profundo do coração de todo mundo que assistir, meu Pai. Todos os que assistirem. Espírito Santo, que todo jugo seja quebrado, meu Pai. Toda amarração demoníaca seja destruído. Todo mal, meu Deus, que tranca o entendimento, que caia por terra pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E no nome do Senhor, meu Pai, que cada um aqui
Meu Deus, a partir do momento que eu ouvi essa pregação, meu Pai, que sinta no coração um desejo do Senhor de se levantar, de ficar forte na tua presença e de te conhecer de verdade, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Tá, gente? Ó, um grande abraço para todos, para dona Naildes, né? Para dona Cristina, um abraço. Também o seu Júlio, Deus abençoe, seu Júlio, dona Glória. Deus abençoe Dona Maria dos Anjos, né? Sou José, toda a família também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dona Cristina Cabilac, né? Deus abençoe Dona Verina, Dona Helena. Deus abençoe. Se mais alguém, eu não sei se apareceu todos os nomes para mim aqui, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá, gente? Se Deus quiser, nós estaremos aqui. Talvez na sexta-feira, tá? Mas se eu for estar aqui na sexta-feira, eu posto um status durante o dia, tá bom? Mas mais provavelmente no sábado nós estaremos aqui dando continuidade, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e uma boa noite em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso.